Fala galera, então vamos dar continuidade aí nossa disciplina de História Geral. Continuar falando aí das civilizações antigas, agora a gente vai falar do Egito Antigo. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Egito Antigo é entender sobre a formação aí desses povos. E a primeira coisa que a gente tem que entender é da localização geográfica. Lembra que a gente falou da Mesopotâmia, que teve a imigração para encontrar ambientes que favorecessem a permanência naquele local? Então, é uma situação parecida aqui, uma situação igual aqui com a formação do Egito. Essa sociedade aqui também é baseada no rio, tá? Baseada aqui no rio Nilo. A gente vai ver muitas coisas semelhantes aí entre a Mesopotâmia e o Egito. E uma das principais dela é que foi uma civilização que se desenvolveu também por causa do rio, também por causa do aproveitamento de recursos e também uma sociedade hidráulica, cara. Como assim uma sociedade hidráulica? Uma sociedade que desenvolveu aí várias obras baseadas na sobrevivência e na adaptabilidade para com o rio. Então, lembrou da formação do Egito, fala principalmente do rio, que agora é o rio Nilo. Então, primeira coisa que a gente tem que falar para falar do Egito, da história política do Egito, é falar do período pré-dinástico. Isso aí, quais são as principais características aí que a gente tem que apontar para nível Enem sobre o período pré-dinástico? A gente tem que apontar que foi o período de formação aí, foi onde começaram a se instalar aí ao redor do rio Nilo. E nesse período, no período pré-dinástico, ele vai da ocupação dos primeiros povos, né, até a primeira dinastia de faraós. Então, foi um período de formação. E nesse período aí, a gente tinha um Egito dividido, cara. A gente tinha o Egito dividido entre o Baixo Egito e o Alto Egito. Não confundam, tá, gente? O Baixo Egito fica mais ao norte e o Alto Egito fica mais ao sul. Por quê? Por que tem essa diferença aí? A gente vai lembrar que é ao contrário, mas por que é ao contrário, por assim dizer? Essa região aqui do Baixo Egito era uma região que se encontrava mais próxima do mar Mediterrâneo. E essa região do Alto Egito recebeu esse nome porque era uma região mais montanhosa, entendeu? Essa região aqui começava a ser uma região mais montanhosa e com altitude mais alta. Então, baixo porque ficava no nível mais baixo, né, no nível mais próximo do mar, e aqui alto porque era uma região mais montanhosa. O que é que a gente pode caracterizar como fim aí desse período pré-dinástico? O término do período pré-dinástico se deu na união do Egito e da primeira dinastia do faraó aí, que foi o faraó Menes, que ele unificou o Egito aí e deu origem aí à primeira dinastia de faraós. E um detalhe sobre esse cara é que foi por causa dele que se deu aí a característica de ostentação. A gente pode chamar ele de pai da ostentação. Ele é uma pessoa que desenvolveu aí essa característica dos faraós serem cobertos de ouro, terem muitos mimos com eles. Ele que desenvolveu essa característica, ele tinha essa característica e acabou passando aí entre as dinastias. Agora vamos falar do período dinástico, né? Falei aqui que o período pré-dinástico deu-se término quando o Egito foi unificado e teve a primeira dinastia aí que foi com Menes. Eu destaquei o Menes porque ele foi o primeiro faraó. E para falar do período dinástico, a gente pode dividir ele em 3 categorias: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Vamos apontar aqui os principais pontos aí de cada fase aí desses impérios. No Antigo Império, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que foi nesse período que houve a construção das pirâmides. E tem gente que afirma foram os ETs que construíram as pirâmides, tá? Mas a gente vê registros de grande organização social, grande organização dos trabalhadores para construir essas pirâmides. Então, é meio que descartada essa ideia dos ETs, tá? A gente tinha uma ideia de esfriar e esquentar blocos para poder cortar eles e fazer
eles no formatinho certo ali para construir a pirâmide, que foi usado muito trabalho braçal dos camponeses para construir essa pirâmide. Então, esquece essa ideia de que foi um negócio dado pelos ETs, tá? Essa construção da pirâmide foi fruto de muito trabalho dos povos egípcios. Outra coisa que a gente tem que entender é a figura dos administradores, que eram os trabalhadores aí da época, né, que administravam aí todas as questões econômicas, sociais, eram encarregados de recolher os impostos e tal. Acho que não só do Antigo Império, mas se deu-se início do Antigo Império, e é uma coisa que a gente tem que destacar por todo o período dinástico, é a figura do faraó, cara, que basicamente era Deus na Terra, era a encarnação de Deus na Terra, então esse cara estava acima de todo mundo. Por ele estar acima de todo mundo, a gente pode destacar também que no Egito tinha um poder centralizado, estava tudo na mão do faraó. E esse poder centralizado, mesmo com os administradores trabalhando igual condenado para organizar toda a sociedade, todas as decisões estavam com o faraó. Isso acabou gerando uma revolta dos administradores aí que durou bastante tempo. Agora falando do Médio Império. Para falar do Médio Império, a gente tem que lembrar que, primeiro, depois da grande revolta dos administradores, né, teve a união dos nobres de Tebas para pôr o fim nas revoltas. Então a gente vai lembrar dos nobres de Tebas e vai lembrar da união e fim das revoltas. E com esse fim das revoltas, a gente vai ter um breve período de estabilidade social no Egito. Então, o Egito pôde aí se organizar de diversas formas aí, inclusive teve contato com muitos povos aí, começou a crescer o Egito. Como eu falei, teve contato com vários povos e, inclusive, foi nesse período, foi no Médio Império, que teve o contato dos egípcios com os hebreus. Outra coisa, outro fator importante aí desse período aí do Médio Império é a conquista da região da Núbia, que dá para a gente ver aqui no mapa, ó, essa região aqui mais para baixo, o Egito foi conquistando e expandindo o território. Então a gente já pode ver aqui uma certa expansão territorial. Mas também não foi só coisa boa aqui não. Falei de estabilidade, falei de contato com outros povos, falei de conquista, mas os povos egípcios encararam também nesse período o ataque dos Hyksos. E esse ataque dos Hyksos foi cruel para os egípcios, porque eles conseguiram dominar, eles ganharam esse ataque, e eles conseguiram dominar a região ali mais ao nordeste do Egito. E isso foi, de fato, uma perca para o Egito. Porém, no Novo Império, que a gente afirma, a gente tem as características, a principal característica é de grandes investimentos militares. Então, falou do Novo Império, a primeira coisa que a gente vai lembrar é dos grandes investimentos militares aí que teve no Egito. E com esses grandes investimentos militares, a gente teve conquistas territoriais. Inclusive, nessas conquistas territoriais, a gente teve a revanche, né, com os Hyksos, e os povos egípcios conseguiram dominar novamente os Hyksos, expulsar eles daquela região, se restabelecer ali em toda aquela região que antes foi dominada pelos Hyksos. Então tiveram várias outras conquistas territoriais, os egípcios se expandiram até mais próximo da Ásia e tal. Esse período do Novo Império foi muito bom assim para o Egito em questões territoriais. Teve também um grande crescimento econômico, um crescimento econômico absurdo, cara, os egípcios, né, conquistando povos, e com essa conquista de povos foi se acumulando riquezas também. Então a gente pode dizer que teve um grande crescimento econômico, mas que esse crescimento econômico foi assim, o rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre, o pobre morrendo na guerra. Foi complicado esse crescimento econômico. E por isso teve um grande número de revoltas populares, que foi uma das características principais aqui desse novo império, um grande número de revoltas populares. Para falar da economia do Egito Antigo, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, para falar da economia. Lembra que eu falei que era uma vida baseada no rio? Então, o que é que a gente pode dizer da economia do Egito Antigo? Era uma economia agropastoril de regadio. O que quer dizer esse nome difícil aqui? Basicamente, era uma economia baseada na agricultura, no pasto, e tinha uma necessidade do regadio que era baseado no rio. Então, necessitava do rio para fazer a agricultura e o pasto. Então,
É basicamente a mesma coisa da Mesopotâmia, era uma economia baseada no rio. Outra coisa para falar da economia do Egito é que eles também tinham aí o método de produção asiático, mesmo método que a gente viu na Mesopotâmia, onde toda a economia de tudo que era produzido na região ficava sob custódia do rei, no caso agora do faraó, e esse se encarregava aí de distribuir entre o resto do povo. Se era uma distribuição igual, a gente não sabe. E aqui é mais óbvio que essa distribuição aí não era nada igualitária, porque a gente viu o estilo de vida dos faraós cheio de ostentações, cheio de ouro, e via muita gente passando fome aqui no Egito. Embora a fome no Egito seja menor do que as nos dias atuais, né? As estatísticas de fome no Egito fossem menores que as dos dias atuais, ainda tinha gente aqui que ainda tinha uma desigualdade social grande aqui. Ainda não, já tinha, né? E outra coisa é que no Egito, devido à grande fertilidade, tinha uma produção de larga escala, que da mesma forma da Mesopotâmia, essa produção em larga escala favoreceu o comércio, cara. Eles também eram ótimos comerciantes e por ter a produção em larga escala, podia comercializar muito aí das suas produções. Falar de sociedade, cara. Aqui está uma pirâmide social aí mais desenvolvida sobre a sociedade do Egito. E como é que funciona? Na sociedade do Egito, também era uma sociedade estamental. Lembra que eu falei que muitas coisas seriam iguais na Mesopotâmia? Pois é, no Egito também era uma sociedade estamental. O que quer dizer sociedade estamental, só reforçando, basicamente, se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Se você nasce nobre, você vai morrer nobre. É uma sociedade onde você está estável aí na posição que você nasceu. Então, você nasceu, você morreu aqui. E tá aqui como era organizado, tá? Acima de todo mundo estava a figura do faraó. Inclusive, vale ressaltar que mesmo a sociedade sendo estamental, o faraó podia mudar essa estrutura social aqui. Por exemplo, o cara nasceu camponês. Mas se o faraó quisesse, esse camponês aqui podia virar um nobre sem nenhum problema. Por quê? Porque o faraó era a figura de Deus aqui, entendeu? Ele estava acima de todos e ele tinha o controle sobre todos. Era um poder muito forte, um poder muito centralizado. Então, lembrou da sociedade estamental, lembrou como era dividido e lembrou também que se o faraó quisesse, ele podia mudar aqui toda a estrutura social, porque ele era a figura de Deus. A única coisa que ele não podia mudar é que ele sempre estaria no topo, né? Falando em figura de Deus, né? A gente tá quase encerrando, vamos falar aqui sobre a religião aí, um pouco sobre a religião do Antigo Egito. E a principal característica, né, as principais características é que eles eram um povo politeísta, tá? Tinham politeísmo, acreditavam em vários deuses. E eles tinham também uma característica única, quase que única, do antroposomorfismo. O que quer dizer isso? Antropo quer dizer homem, zoomorfismo quer dizer forma de animal. Então eram homens com formas de animais. E a gente conhece bastante dos deuses do Egito, né? Relativamente bastante. E a gente sabe que todos eles têm uma característica de serem metade homem e metade animal. Anubis, gente boa, entendeu? Então, lembrou disso, que os deuses do Antigo Egito tinham características de homem e de animal, e eles tinham vários deuses. Também da religião deles, a gente vai lembrar da mumificação, que é uma coisa que era muito baseado na vida após a morte. Então, a mumificação era uma forma que eles tinham de preservar o corpo para que esse corpo pudesse passar dessa para uma melhor, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar bastante é como funciona esse julgamento de Osíris aqui. Como é que ele funciona? Basicamente, vai ser colocado o coração da pessoa na balança da justiça e no outro lado vai ser colocado uma pena. Se o coração da pessoa for mais pesado que a pena da justiça, essa pessoa vai ser devorada aí por um monstro, vai cair na escuridão eterna. E se não, ele vai poder ir para o paraíso, se o coração for mais leve que a pena. Então é assim que funciona, bem básico mesmo, é assim que funciona o julgamento de Osíris. Falar sobre a cultura aí do Antigo Egito, cara. Um dos principais pontos que a gente tem que apontar é que eles dominavam muito bem a escrita, cara. Eles tinham uma forma de registro muito boa. Eles tinham 3 tipos de escrita, que era a hieroglífica, a hierática e a demótica. Como é que a gente pode diferenciar essas 3? A hieroglífica era mais usada para assuntos muito importantes, administrativos e religiosos naquela época. E basicamente só quem dominava essa escrita aqui eram os escribas e os sacerdotes.
a escrita hierática era tipo uma simplificação da hieroglífica. E para que ela servia? Ela servia meio que para passar essa comunicação aqui, esses registros, para os nobres, entendeu? Era, de certa forma, uma coisa para passar as questões mais importantes para os nobres, para a galera aí das classes sociais mais altas. E a escrita demótica era a escrita mais comum e era basicamente a escrita que você usava para mandar mensagem pro crush, para fofocar dos outros, entendeu? A escrita demótica era a escrita mais comum aí que a maioria dos povos, das pessoas, dominavam. Para falar da cultura também do Egito Antigo, a gente tem que falar também que eles foram um povo que desenvolveram bastante a medicina, tá? Principalmente por causa da mumificação, eles podiam estudar muitas coisas. Eles não chegavam a abrir os corpos, mas eles entendiam muito da fisionomia que podia ser mais exposta assim, dos corpos, né? Por causa dessa mumificação. A gente tem que lembrar que a química surgiu de Kimi, que é um termo egípcio que quer dizer terra negra. Então a química começou a se desenvolver aqui no Egito. A matemática também era um fator muito forte aí, principalmente para questões de arquitetura, né, no Antigo Egito. Então a gente aponta aqui esses principais pontos para a gente mostrar que esses povos egípcios eram um povo muito rico também em cultura. E é isso, galera. Ficamos por aqui com a aula de Egito. Até a próxima.